Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. É com muita alegria que eu trago aqui para os irmãos, mais um estudo de EBD, mais uma lição da revista a qual estamos estudando. A lição de hoje é Igreja, chamado para fora. Esse é o tema da nossa lição hoje, meus irmãos? Peço que os amados abram a palavra do Senhor lá em Efésios 4, 16. Efésios 4, 16 nos diz assim a palavra do Senhor: de qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumentado corpo para a sua edificação em amor. Pai, essa é a tua palavra. Assim como o Senhor falou comigo, ó Pai, o Senhor me mostrou, ó Pai, nesta lição. Eu peço que o Senhor venha falar com os meus irmãos. Venha me usar, me capacitar, ó Pai, e em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos adentrar-nos nesta lição. A lição anterior foi falada que somos enxertados na videira verdadeira, enxertados para dar frutos, enxertados para receber a salvação. Isso foi dito na lição anterior. Nesta lição nós vamos falar sobre a igreja. Qual o chamado da igreja? Qual o real significado de ser igreja? Mas vamos lá. Hoje falamos muito sobre o tema, igreja, chamado para fora. Mas como foi formado essa palavra igreja? Igreja, que eu estou citando aqui agora, é o que vem escrito nas Escrituras, A palavra igreja em si. A palavra igreja em si, ela vem do termo grego eklesia, que é a palavra traduzida para igreja. No Novo Testamento, era como uma assembleia, onde o cidadão que estava livre tinha a oportunidade de ir numa reunião, através do toque de uma trombeta. Quando a trombeta tocava, aqueles homens que eram livres estavam sendo convocados, porque o rei tinha feito algum anúncio e tinha que ser lido e ele tinha que ouvir. Então ele tinha que sair da casa dele. Ele tinha que sair para fora para ir para o local onde que a trombeta estava tocando, para ver qual foi o que o rei tinha lançado, ou seja, de lei, ou seja, de ordem, ou alguma coisa o rei estava falando com aquele povo. Daí vem a eclesia, chamado para fora, fora de casa. Só que a palavra eclesia, ela é formada por duas palavras, de fora e chamado. Então sair de fora e chamado, que deu a palavra, que se originou a palavra eclesia, que na tradução da eclesia veio-se a palavra igreja para nós, a tradução para o português, Esta palavra, quando se tocava a trombeta e o povo saía-se para ouvir, para mim, trazendo para os dias de hoje, ela faz muito sentido a palavra igreja. Igreja, agora, qual eu estou me referindo agora, é igreja templo. Templo onde congregamos, templo onde que estão construídas as instituições religiosas. Porque ela faz, para mim, muito sentido agora, chamado para fora. Vou explicar para meus irmãos. Nesse momento que estamos enfrentando de pandemia, tem sido muito difícil, meus irmãos. Porque nós não estamos mais podendo congregar como antigamente. Nós não estamos mais podendo ter aquela comunhão, aquele momento que tínhamos ali pós-culto, aquela conversa, aquele momento antes do culto também. Nós não estamos podendo mais fazer isso, nós estamos sendo privados. Hoje os cultos têm sido reduzido o número de pessoas, então tem feito falta. Tem acontecido muita falta em minha vida. Eu estou falando de mim, meus irmãos.
Entende? Por quê? Chamado para fora. Nós estamos perdendo aquela comunhão. Momento de igreja. Momento de você poder sentar e ouvir o seu irmão, ver qual é a necessidade. E com isso o amor de muitos tem se esfriado. Né? Mas vamos voltar para a lição. Foi só um parênteses que eu quis abrir aqui para os irmãos entender o quão sentido faz essa palavra, igreja. Igreja. O autor da lição nos deixa alguns versículos e eu quero ler alguns para os irmãos aqui. Números 27, 18 e 19 nos diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: toma a Josué, filho de Naum, homem que há o Espírito, e impõe as tuas mãos sobre ele, e apresente perante a Eliezer, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe a tua ordem na presença deles. O que Moisés está fazendo aqui? Perante a igreja, o povo, a congregação, tocou-se a trombeta, reuniu o povo se ajuntou a um lugar, e aqui Moisés está passando o cajado, o princípio de autoridade para ali Josué. Né? Temos outro exemplo disso, a nomeação de Salomão. Quando Salomão vai assumir o trono, é feito-se uma assembleia, é feita uma convocação para que o povo entenda. A igreja local, o povo reunido local ali, está tendo uma demanda, né? Está mudando de autoridade. Então vamos lá, 1 Crônicas 28, versículo 8. E agora, pois, perante aos olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante aos ouvidos perante ao ouvido do nosso Deus, guardai e buscai todo o mandamento do Senhor, vosso Deus, para que possua esta boa terra e façais herdar os vossos filhos depois de vós para sempre. Aqui, como eu disse aos meus irmãos, é o momento a qual Salomão está passando ali, está assumindo o trono. Então é feito, chamou a congregação, chamou todo o povo, para quê? Para mostrar o que está acontecendo. Né? Outro versículo, 1 Coríntios, nós vamos ler de 1 a 3 só, meus irmãos. Paulo, chamado apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, e irmão de Sósteres, a igreja de Deus está em Corintos, os santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dele ao nosso, dei graças da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1 e 3. Peço que os meus irmãos leiam todo o versículo de 1 Coríntios em casa. Eu não vou decorrer dele aqui, senão vai demandar muito tempo, e eu peço que os irmãos leiam realmente em casa. Né? Eu peguei aqui um resumo do capítulo 1 todinho. Esse resumo do capítulo 1 está aqui no 1, 2 e 3. Por quê? Aqui no capítulo 1 Coríntios 1, Paulo, chamado. Ou seja, Paulo ele foi chamado. Você, meu irmão, foi chamado. Eu fui chamado. No versículo 2 fala santificado. Depois que você é chamado, você tem que ser santificado. Buscai a santificação. E 3, ao povo a se reunir, chamado santo, que se reúne, invoca o nome de Jesus. Ou seja, meu irmão, você foi chamado, nós fomos chamados, nós fomos santificados, e nós precisamos também ser santo e nos reunir como igreja
Nós devemos nos reunir como igreja. Este é o resumo de todo o capítulo. Quando Paulo ele escreve assim: o povo de Deus que está em Corinto, o povo de Deus que está em Éfeso, o povo de Deus que está em Montes Claros, o povo de Deus que está em tal lugar, em tal cidade, não sei. Aqui quando Paulo se escreve isso, ele está direcionando a carta dele ao seu povo, a igreja de Cristo, mas a igreja a qual ele está direcionando a carta. Ou seja, eles são igreja, nós somos igreja. E nós como igreja, nós temos obrigações, temos deveres também. Nós devemos fazer muitas coisas, a qual eu vou decorrer aqui no decorrer, a qual eu vou falar aqui no decorrer desse estudo. Primeiro ponto da lição que nos é proposto é: chamado de todas as épocas e lugares. A igreja como um todo, um lugar onde acontece arrependimento verdadeiro. Então, a igreja na China, a igreja americana, a igreja na Europa, a igreja em todos os lugares onde há um culto ao Senhor, onde que há arrependimento verdadeiro, ali é a igreja. A própria palavra fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali ele se faz presente. A sua casa, se tiver 2 ou 3, ali é a igreja. O seu trabalho, onde você tem um colega cristão, onde vocês falam ali sobre a palavra do Senhor, dá um bom exemplo, ali é a igreja. Aonde você estiver, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está presente. Já se torna uma igreja. Pequenos grupos de estudo também é uma igreja, né? Quando pregamos a palavra de Deus e acontece esse arrependimento verdadeiro, ali se constituiu uma igreja. Este é o corpo. Ele não se limita a lugares. Ele não se limita a templos construídos por mãos humanas. Deus não habita ali. Deus habita onde há pessoas arrependidas que buscam verdadeiramente dele. Nós somos igreja, nós somos o templo, nós somos a igreja onde Cristo habita, né? A igreja templo, construção, nada mais é que para que possamos ter comunhão uns com os outros. Como o próprio autor disse aqui, da lição: ela é o corpo de Cristo, a expressão de sabedoria e do próprio propósito de Deus, através dos seres humanos de toda a terra. Ou seja, se você viajar aí para outra cidade, ali, e tiver 2 ou 3 reunidos, ali se faz presente uma igreja. Te indico ir em um templo para você ter comunhão com os irmãos. Que a Bíblia fala que nós devemos ter comunhão, né? Paulo afirma aos Éfesos que qual é o objetivo da igreja. Qual é esse objetivo? Efésios 3, 10 e 11 nos diz isso. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual o real sentido da igreja? É fazer que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Conhecida como? Através de quê? Através da minha vida, através da sua vida, através da igreja. As obras que a igreja faz, isso aí demonstra a sabedoria, o amor de Cristo, né? Somos igrejas, nós devemos ser sábios, né? Lá em Efésios 2, 14, 16 nos diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando as paredes de separação que está no meio da sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenância,
para criar em si mesmo dos dois um só, homem fazendo a paz. Pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, mantendo com ela a inimizade. Cristo veio, morreu na cruz e a partir daí ele fez o caminho direto para Deus. Nós temos um caminho, um relacionamento com Deus. Nós não devemos ficar falando a minha igreja salva, a igreja A, a igreja B. Não, meus irmãos, nós devemos entender que nós somos um corpo. Um corpo. Porque lá no céu não vai ter assim, igreja A, igreja B, o povo da igreja A aqui, o povo da igreja B aqui, o povo da igreja C, da igreja D. Não, meus irmãos. Nós devemos entender que nós somos um corpo. E um corpo, ele não funciona bem se estiver faltando um de seus membros. Se a sua mão está doente, seu corpo não funciona bem. Se o seu coração não está bom, o corpo não funciona bem. Nós devemos entender que o propósito nosso é de igreja. Igreja como um corpo de Cristo para subir ao céu. A obra que Jesus fez ali na cruz, ele quebrou todo o paradigma, quebrou todos os protocolos para que não ficasse um grupo A, ou grupo B, ou judeus, ou gentios. Não, meus irmãos. Não, nós devemos entender que tudo que viermos à mão para fazer, façamos com excelência para o Senhor. Então vamos trabalhar para Cristo, para a igreja. Em Hebreus 12, 22 e 24 nos diz assim: mas vocês chegaram ao Monte Sião e a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram os milhares de anjos, em alegria, em reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, os espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Ou seja, o sangue de Jesus aspergido ali na cruz nos salvou para que possamos ter essa real ligação com Deus. Então, meu irmão, não vamos ficar de picuinha, igreja. Irmãos, entenda, você é a igreja. Eu sou a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Aí você fica, irmãozinho ali, irmãozinho. Vigia, meu irmão, vigia. Né? Ao longo da história, muitas das vezes, a ideia de igreja universal foi mal utilizada para defender os interesses religiosos, como exclusivamente o grupo religioso. Você entende que pertence a esta igreja quando se torna nova criatura e passando a viver a paz com Deus por meio de Jesus Cristo. O próprio autor nos disse aqui que a ideia de igreja universal foi mal utilizada. Nós devemos entender que existe uma igreja universal. A igreja universal a qual eu estou falando é a igreja de Cristo. A igreja de Jesus, a qual nós fazemos parte. Você pode estar em qualquer lugar, em qualquer cidade, que existe ali uma igreja, que existe um povo a qual busca a Deus verdadeiramente. E o segundo ponto aqui que nos coloca, que nos é proposto aqui pelo autor, é chamado para a igreja local. É onde que eu quero me ater um pouco mais aqui com os meus irmãos. No Novo Testamento está o uso da palavra igreja com o sentido de congregação local e mais constante do que o uso do sentido universal. Como eu disse no início, existe uma igreja universal, que é a igreja de todos os santos, e existe a igreja local, a qual você e eu estamos inseridos. Nós estamos inseridos em uma igreja local. Qual é essa igreja local? A qual você faz parte, a qual você deve ali trabalhar e seguir ali o que ela propõe, né?
Em Romanos 16:5 nos diz assim: saúdo também a igreja que se reúne na casa deles. Saúde, meus amados irmãos, que foi o primeiro a converter em Cristo nas províncias da Ásia. Em 1 Coríntios 16:19 também nos diz assim: as igrejas da província da Ásia envia saudação Aquila e Priscila. Os saúdam afetuosamente ao Senhor, e também a igreja que se reúne na casa dela. Por que Paulo escreveu isso aqui, meus irmãos? Porque antes as igrejas se reuniam nas casas. Então ele saudava as igrejas que se reuniam nas casas. Nós devemos entender isso aí, meus irmãos. A igreja é você na sua casa, aonde você está plantado. Ou seja, onde reunimos, temos o poder de pregar, ensinar, evangelizar e cuidar. Aonde você está lotado, onde você está na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, você tem como obrigação de igreja local de pregar, evangelizar e ensinar e cuidar. Porque a palavra fala, o nosso dever, assim que aceitamos a Cristo, nós temos um dever. É falar de Cristo, é pregar, é evangelizar, é cuidar. Nós devemos fazer isso aí tudo. Somos chamados para servir tanto na igreja local, quanto na igreja universal. Nós temos um chamado. Nós temos um chamado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nosso chamado é de ir e pregar. Não pensa você que eu aceitei Jesus, eu estou com Cristo, eu estou tranquilo, para mim está de bom tamanho. Não. A Bíblia fala ide. Ide é uma ordem, é uma ordenância de Deus. Ide e fazei discípulos. Vou ler aqui uma parte a qual o autor nos escreveu aqui dessa lição. Interessante pensar com este autor que o anseio democrático do povo e das nações ao longo da história humana tem sido um princípio norteador da Igreja do Senhor. O povo chamado para ser universal e organizado em congregações locais desde o princípio da era cristã. Jesus, quando ele veio à Terra, ele o tempo todo nos ensinou isso. Ide e fazer discípulos. Ide e fazer discípulos. E quando fizer discípulos, monta uma congregação, monta ali uma igreja, se constitui ali uma igreja. Faça ali uma igreja. Essa é a ordenança de Jesus. Todos temos a responsabilidade para com a nossa igreja local. Qual a sua participação na sua deliberação e na sua manutenção dos ministérios? Esse aqui é um ponto assim que eu acho muito interessante, né? A Bíblia nos ensina e o autor aqui dessa lição tem nos ensinado também sobre isso. Que você tem uma obrigação com a sua igreja local. O que você tem feito para contribuir com isso na ordenança de Cristo? Nós devemos cuidar do nosso templo. Nós devemos cuidar do nosso templo instituição. Devemos evangelizar, devemos cuidar. Neste momento de pandemia qual estamos vivendo, nós temos muitas coisas na igreja a qual está parada. Seria o momento de você também se ofertar o seu tempo para fazer algo. Fazer algo na igreja local, na igreja a qual você é membro. Liga lá, liga pro seu líder da igreja local e fala, hoje eu vou ir na igreja, o que está precisando? Está precisando fazer alguma coisa? Contribua com algo, meu irmão. Contribua com algo. Aplicação para a nossa vida. Como eu disse, o que temos feito do ministério a qual Deus tem nos desempenhado. Nós devemos pensar nisso, porque a igreja ela é o povo de Deus. Assim como a igreja templo precisa de manutenção, a igreja templo, corpo, alma e espírito, a igreja templo, nós,
a igreja, templo, eu, você, também precisa de manutenção. Precisa de cuidados. Que nós venhamos entender, meu irmão, que nós temos obrigação com a igreja local e com a igreja universal. Que você venha entender, que eu venha entender o que eu tenho contribuído para o reino, já que é um só corpo, uma só família. Amém, meus irmãos? Agradeço aqui por ter tido a oportunidade de trago essa palavra. Mas eu quero orar com você, meu irmão, antes de finalizarmos. Pai, essa é a tua palavra. Assim como o Senhor falou ao meu coração, ó Pai, eu peço que o Senhor tenha falado ao coração dos meus irmãos, ó Pai. Que eles venham realmente, ó Pai, que nós venhamos realmente entender o sentido da palavra igreja. Chamado para fora, chamado para resgatar, chamado, ó Pai, para fazer algo para o Senhor. Que o Senhor venha nos dar, ó Pai, esse entendimento. Que possamos, ó Pai, atender o nosso chamado, tanto na igreja local, quanto na igreja universal de Cristo, ó Pai, a qual o Senhor nos constituiu. Porque somos todos irmãos, ó Pai, na Tua palavra, mediante, ó Pai, ali, aquele sangue expegido ali naquela cruz, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, pela essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, pense nisso. Você é templo, você é igreja. Pense nisso. O que eu tenho contribuído com a igreja de Cristo. Fique com Deus e até a próxima.